Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de variante anatômica biliar de relevância cirúrgica para estudar com vocês. Então vamos a ele. Tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 19 anos, com diagnóstico de sarcoma embrionário hepático, um tumor raro. Tá? Ela foi submetida a uma tricetorectomia hepática esquerda alargada. Eu vou explicar depois para vocês que tipo de cirurgia é essa. E ela evoluiu no pós-operatório com uma coleção, um biloma extenso junto ao leito cirúrgico e sinais de colestase. Então vou mostrar o caso para vocês. Vamos ao caso. Vou mostrar aqui o caso para vocês, ponderação T2, plano coronal, tá? Essa era a grande coleção, grande biloma que ela tinha de pós-operatório, tá? Isso aqui foi o restante de fígado da paciente. Na verdade, esse tipo de cirurgia, né, você tira 3 setores hepáticos, são os setores esquerdos, o lateral esquerdo, o medial esquerdo, o setor anterior do lobo direito, né, retirando os segmentos 2, 3, 4A, 4B e 5 e 8, e ela estendida, ou ampliada, ou alargada, porque você pode estender isso, né, retirando os segmentos 1 e 7, ou seja, às vezes só fica o segmento 6. Para isso é necessário você ter uma veia hepática direita que permita a drenagem, já que as veias hepáticas superiores você vai retirar, tá? Então aqui esse era resíduo do fígado, mas eu queria mostrar para vocês essa via biliar dilatada, ó. Nitidamente ele tem uma via biliar dilatada. Se vocês observarem o resquício aqui, ó, de via biliar mais anterior desse fígado ficou, o hepatocoléto de calibre normal, mais os segmentos posteriores, possivelmente o segmento 6 e talvez também o segmento 7, ainda preservados aqui, ó, com dilatação de via biliar, e meio que essa via biliar amputada, parada aqui nesse momento. No plano axial, mais ou menos o mesmo raciocínio, né, os segmentos posteriores existentes aqui, ó, com dilatação tanto do segmento 7 quanto do segmento 6, eles se reunindo nesse nível, e aqui uma obliteração. Tem um pequeno ducto aqui mais anterior no fígado, esse sim permitia a drenagem em direção ao ducto hepatocoléto, tá? Diferentemente dos segmentos posteriores, tá? Tanto superior quanto inferior, segmento 7 e segmento 6, né, eles estavam amputados nesse nível. Vamos também avaliar o estudo colangiográfico, que é importante para a gente fazer essa análise. Então aqui temos o estudo colangiográfico, tá? Observem aqui uma colange radial, tá? E eu vou mostrar exatamente para vocês, talvez essa seja a melhor sequência nesses dois cortes. O que a gente vê aqui? A gente vê o nosso ducto hepatocolédo, tá? Isso daqui é um coto do ducto hepático esquerdo, esse daqui são os segmentos, né? Superior e inferior posteriores do lobo direito, né? Segmento 7 e segmento 6, eles estão amputados nessa região. Então, eles amputados nessa região, eles cruzam a linha média, na verdade, eles não se comunicam com um resquício aqui que ficou de ducto segmentar, possivelmente mais anterior, drenando, formando, né, a minha via biliar principal. Tá? Na verdade, possivelmente, esses ductos eles cruzavam a linha média e se ligavam ao ducto hepático esquerdo, é uma variação anatômica relativamente frequente, tá? E que ela pode ter relevância cirúrgica, especialmente nas hepatectomias, por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês. Possivelmente houve aqui uma ligadura, né, desse ducto durante a ressecção, né, dos setores lateral e medial do fígado esquerdo, além do setor anterior do lobo direito. Tá? Quando a gente faz a análise pela colangio, pelo estudo pós-contraste na fase hepatobiliar, o que a gente observa? Nas porções mais posteriores do fígado, repare que ele está com um sinal um pouquinho mais reduzido do que essa porção mais anterior, estão vendo? E aqui eu estou começando a excretar o meio de contraste, são ductos biliares intrahepáticos, depois eu perco eles, ó. Esse componente aqui, que tem maior concentração, ele já permite excreção e ele que vai preencher o meu ducto hepatocoléto, ok? Esse mesmo raciocínio eu vou ter na análise do plano axial, tá? Então, na análise do plano axial, quando a gente observa, repara, ó, que os segmentos mais posteriores eles têm uma concentração menor do meio de contraste do que essa porção mais anterior. Essa porção mais anterior, ó, ela drenava no ducto hepático direito, que fazia, né, o preenchimento do hepatocoléto. Já esse ducto, né, ele estava começando a ser opacificado e ele vai se direcionar lá para o fígado esquerdo, terminando aqui de uma forma abrupta. Vou botar o correlato da ponderação T2 no plano axial para vocês terem a mesma ideia do que eu estou falando. Tá? Então aqui quando a gente observa a ponderação T2, esses ductos, né, tanto superior, tanto inferior quanto superior, eles se reúnem, formam um ducto único e tem uma amputação, que é mais ou menos nesse nível. Repara que no estudo com o Primovis, com contraste hepatobiliar, ele não está opacificado. Diferentemente desse componentezinho, ó, esse componente aqui, ó,
de ducto mais anterior, ele vai e deságua assim no hepato colédoco. Esse componente é o que a gente está vendo aqui com o contraste, tá? Que permite o preenchimento do ducto hepatocolédoco. E volta aqui na colangio-ressonância radial, que ela é de extrema utilidade para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente observa aqui, ó, que na realidade os ductos estão amputados por uma ligadura decorrente da ressecção hepática que foi feita, e o que a gente tem de remanescente é esse ducto, né, que vai permitir o deságua no hepatocolédoco, ok? Vamos voltar ao caso. Então, voltando ao caso, é importante a gente entender o tipo de cirurgia. Existem algumas variações em relação ao que a gente chama de hepatectomia direita e esquerda. Primeiro conceito que o radiologista precisa saber, ele tem que entender que o que a gente chama de lobo direito e lobo esquerdo não é muito bem o que o cirurgião chama de lobo direito e lobo esquerdo. Para o cirurgião, quando a gente fala no nosso lobo direito e no nosso lobo esquerdo, é o que eles chamam de fígado direito e fígado esquerdo. Então, aprendam a utilizar esse tipo de terminologia, gente. O fígado direito ele é representado pelos segmentos 5, 6, 7, 8, e o fígado esquerdo é representado pelos segmentos 1, 2, 3 e 4. O que nós chamamos de lobo, na realidade, eles utilizam uma terminologia um pouco diferente, né? O lobo direito é o nosso lobo direito e é o fígado direito mesmo, né? O lobo direito é 5, 6, 7, 8. Mas o lobo esquerdo para eles é o segmento 2 e 3, tá? Então, o lobo esquerdo é o segmento 2 e 3, né? O lobo quadrado é o segmento 4, o lobo direito é o 5, 6, 7, 8 e o lobo caudado é o segmento 1. A tricetorectomia esquerda, na verdade, você vai tirar 3 setores. Quais seriam esses setores? Está aqui, ó, o tipo de cirurgia. Então, você tira os segmentos 2 e 3, você tira o segmento 4A e 4B, né, e você tira os segmentos 5 e 8. Quais setores seriam? O setor lateral do fígado esquerdo, né, o 2 e o 3, o setor medial do fígado esquerdo, o setor 4A e 4B, e o setor anterior do lobo direito hepático do fígado direito. Tá? Por que ela é estendida? Porque você pode estender a ressecção retirando o lobo caudado e retirando parte do segmento 7. Às vezes só fica o segmento 6. Tá? E esse segmento 6 prescinde de você ter uma veia hepática acessória que possibilite a drenagem dele, visto que as veias hepáticas, né, principais, elas vão ser ligadas pela ressecção que você vai fazer, ok? Então a gente prescinde de ter esse tipo de drenagem para promover esse tipo de cirurgia. Tá? E é fundamental a gente conhecer a variação anatômica das veias biliares. Eu trago esse artigo aqui, ó, do Mortelli e do Pablo Ross, que eles mostram muito bem, né, formas de variação anatômica, e algumas são de extrema importância e de relevância cirúrgica. Eu coloco sempre nos meus relatórios das colangiografias. Entendam, gente, que os segmentos hepáticos, eles têm ductos próprios, né? Eles são intrasegmentares, esses ductos biliares, e eles promovem, né, a reunião deles, os segmentos do fígado direito, promovem a reunião dele para formar o ducto hepático direito. E os segmentos do fígado esquerdo se reúnem para formar o ducto hepático esquerdo. O ducto hepático direito se une ao ducto hepático esquerdo na região hilar e forma o ducto hepático comum. Tá? Esse ducto hepático comum recebe o ducto cisto que drena a vesícula biliar e forma o ducto colédoco. Alguns autores chamam tudo esse conjunto de hepatocolédoco, mas uma variação anatômica que teve nesse nosso caso, que era importante a gente ter observado, é que às vezes alguns segmentos, eles podem, ou duplas de segmentos, por exemplo, o setor posterior, nesse caso, ele se reunia, ele não formava e desaguava no ducto hepático direito, ele cruzava a linha média e drenava no ducto hepático esquerdo. Essa variação pode ocorrer, e ela é uma das mais frequentes que ocorre. Trago aqui 2 exemplos da literatura e um exemplo do meu arquivo de ductos segmentares posteriores do setor posterior do lobo direito ou do fígado direito, cruzando a linha média e drenando do ducto esquerdo. Da mesma forma aqui, ó, drenando no ducto esquerdo, e no nosso exemplo, ó, um ducto segmentar do 6, né? Desculpem, do 7, do 6, é o ducto que drena os setores, o setor posterior do lobo direito, cruza a linha média, ele não vai para o ducto hepático direito, ele cai no ducto hepático esquerdo. Se eu faço uma hepatectomia aqui, ó, tá? Eu faço uma ligadura iatrogênica desse meu ducto. Em tese, se eu tiver essa informação, eu tenho que ascender um pouco a minha hepatectomia e fazer a esse nível, ok? Tá? Isso aqui é o que a gente tinha exatamente no nosso caso. Então, na realidade, a gente tinha um resquício aqui de ducto que formava
junto com o outro conduto esquerdo, o meu ducto hepático comum, tá? E o ducto que drenava os segmentos 6 e 7, ele foi amputado nessa região, ó, nitidamente amputado na região. Esse aqui é um exemplo do artigo, foi feita uma derivação biodigestiva num tumor de região hilar, tá? Com ressecção do fígado esquerdo, e ao ressecar o fígado esquerdo, olha o que aconteceu aqui com o segmento 6, que ele drenava aqui no ducto hepático esquerdo, ele ficou ligado iatrogenicamente, ok? Então vamos ver o caso antes de operar para ver se a gente permite observar esse tipo de alteração antes da cirurgia, que a gente poderia, em tese, colocar no laudo. Então vamos lá. Então eu selecionei para vocês, na verdade, duas sequências, a ponderação T2 no plano coronal, né, e o estudo após contraste em fase hepatobiliar também no plano coronal, ponderação T1. Então aqui na ponderação T2 no plano coronal, a gente observa que aqueles segmentos, ó, aqui estou chegando mais para trás do fígado, então a gente observa aqui, ó, os segmentos do lobo direito, posteriores, eles se reunindo aqui, ó, e eles se direcionando para o outro lado. Olha aquele outro ducto fininho aqui, ó, que estava opacificado pelo contraste hepatobiliar, ele se informando no ducto hepatocolédrico. Os segmentos posteriores, tá, eles se reuniam, tá, e ele ia em direção ao ducto hepático esquerdo, né, tá comprimido aqui, ó, mas a gente tinha uma ideia que não havia a união dos ductos do segmento posterior com os ductos do segmento anterior, sugerindo que ele tinha uma drenagem anômala, né, em direção ao ducto hepático esquerdo. No estudo com o contraste hepatobiliar, a gente observa aqui, ó, o ducto do segmento superior e inferior posteriormente se reunindo aqui, ó. Observa aqui, ó, ele cruza a linha média, esse daqui é o ducto do segmento anterior do lobo direito, ó, e ele vai em direção ao ducto hepático esquerdo. O ducto hepático esquerdo não dá para a gente ver, porque essa lesão é uma lesão muito grande, ela ocupou praticamente todo o fígado esquerdo do paciente, não permitindo a função, né, de produção de bile desse paciente, tá? Então, na realidade, aqui a gente tinha uma ideia de variação anatômica que no contexto de um paciente com potencial de tratamento cirúrgico, tá? Talvez a gente pudesse passar esse tipo de informação e evitar esse tipo de complicação, ok? Então, vamos voltar à apresentação, tá? Então, de forma resumida, é fundamental, gente, de pontos de importância desse caso, é fundamental a gente compreender a anatomia normal das vias biliares, tá? As variações anatômicas são extremamente frequentes e elas devem ser colocadas nos relatórios de colangiossomia, especialmente em algumas situações potencialmente cirúrgicas. Quais seriam essas situações? Nas colecistectomias, nas hepatectomias, as mais variadas possíveis, em procedimento de manipulação, drenagem, né, intervenção em via biliar, em transplante hepático intervítero. Talvez sejam aqui as principais situações que a gente deva colocar essa informação no nosso lado. E, obviamente, é muito melhor prevenir do que remediar essas situações. Ok, gente? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.